E a gente retoma essa conversa sobre as ações criminosas nos últimos 5, 6 dias no Ceará, numa demonstração de que os bandidos estão determinados a continuar enfrentando e desafiando a polícia. Tanto é que, embora nós tenhamos uma redução no número de ataques, mas tivemos ações criminosas como os nossos correspondentes, o Wellington Lima, o Cid Ferreira e o Richard Lopes narraram, registrando episódios nas últimas 24 horas em Russas, na cidade de Iguatu, na cidade de Aratuba e também o nosso colaborador Almir Fernandes, lá da cidade de Vaze Alegre. Uma demonstração de que as facções criminosas querem mesmo enfrentar o Estado, a máquina da segurança pública, e ao mesmo tempo o governador Camilo Santana tem sido firme nas decisões para dar um basta nessa onda de violência que assusta os moradores, que tira o sossego da população e que muda o cotidiano das pessoas. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa questão da operação, por exemplo, em relação às derrubadas de torres, que a gente sabe que isso marcou, inclusive de forma muito contundente, os ataques de janeiro desse ano. A gente está falando de algo agora dessas operações, das facções, das ações criminosas, mas não faz tanto tempo assim que a gente vivenciou isso. E essa operação, na realidade, é um resgate do que o cearense vivenciou há pouco mais de 8 meses. E estamos vivendo agora, mais uma vez, esse dilema, embora desta vez a coisa esteja muito mais controlada, graças a Deus. Controlada, eu acho que pela atuação firme, pela mão firme do governo do Estado, pelas decisões que foram tomadas em relação, por exemplo, ao controle das penitenciárias no Estado do Ceará. E, logicamente, isso tem feito com que a vida, principalmente o cotidiano do cearense, não seja tão alterado. Eu tenho observado, por exemplo, que o próprio comércio, a atividade comercial aqui em Fortaleza não tem se ressentido. Eu imaginava até que o impacto dessas ações criminosas fosse ser muito grande sobre o comércio, sobre o varejo, um setor que já vem enfrentando suas dificuldades normais com essa recessão no quadro econômico, mas não. Isso é uma prova de que a população está, primeiro, crendo e acreditando no trabalho da polícia. E principalmente, Luzenor, está de mãos dadas com a força, com o aparato policial do Estado do Ceará. São 7 horas e 26 minutos, Beto, e nesse momento nós temos uma dimensão menor destes ataques graças a medidas adotadas no início deste ano pelo governo do Estado, quando, por determinação do governador Camilo Santana, houve transferência de presos de cadeias do interior do Estado para a região metropolitana de Fortaleza, transferência de líderes de quadrilhas, de grupos criminosos para penitenciárias federais, assim como a apreensão de celulares e a proibição do uso de aparelhos de televisão dentro das penitenciárias, o que o secretário da Segurança Pública define como regalias. Então, o corte na comunicação da área interna entre os presidiários para a área externa, num contato com aliados ao crime, nós tivemos aí, acabamos por ter, nesse momento, menos impacto, menos força dessas organizações criminosas. Daí a importância do governo do Estado manter, ou se manter firme nessas ações em conjunto com o Ministério da Justiça para a população voltar a ter mais tranquilidade, tanto no interior do Estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Sem dúvida, Luzenor. E aí entra também um trabalho que a gente, ontem, inclusive, o Carlos Alberto Alencar, na sua avaliação sobre essa situação, falou da questão da inteligência, do setor de inteligência da polícia, que precisa estar cada vez mais atuante, que precisa, inclusive, municiar o governo de forma preventiva sobre o que se passa, o que ocorre nos bastidores da criminalidade. Porque se o serviço de inteligência está sempre atuante, está sempre ali presente, ele naturalmente se antecipa a muitos fatos. Tem muita coisa, por exemplo, que já foi feita nestas ações atuais em função das informações repassadas pelo setor de inteligência do governo. Mas, naturalmente, eu acredito que muita coisa também poderia ter sido evitado se o serviço de inteligência tivesse tido mais agilidade com esse tipo de ação, Zé.